Antes de começar a colocar a mão no código, eu preciso dar um overview bem rápido de dois conceitos muito importantes que a gente vai precisar nessa parte de implementação da API, tá? A primeira é sobre API REST e a segunda sobre a ORM. Caso você já tenha algum conhecimento nessas duas, você pode já pular para a parte direto da que a gente vai começar a implementação da API. API REST Representational State Transfer. Bom, a API REST é um conjunto de regras e padrões que permite que diferentes sistemas se comuniquem através do protocolo HTTP. A API REST vai agir como um meio de campo, permitindo que o aplicativo solicite dados e receba a resposta do servidor, utilizando os respectivos métodos. Os métodos que a gente mais vai utilizar, na verdade, a gente só vai utilizar 4 métodos aqui: o POST, GET, PET e o DELETE. Mas como assim, Léo? O PET não é PUT? Pois é diferente do PUT, o PET ele não altera todos os dados. Então, quando eu for alterar algum dado do usuário aqui, eu quero, por exemplo, alterar só o nome dele. Com o PET, o que eu preciso? Eu preciso de um identificador do usuário e eu preciso de um dado que é o que eu vou alterar. Se eu enviar isso no PET, ele vai alterar só o dado que eu enviei para ele alterar. Se eu fizer isso com o PUT, ele vai alterar todos os campos. Então, se você tem um usuário com nome, CPF e idade, por exemplo, e eu enviar só, eu quero alterar o nome dele, eu alterei o nome dele e não esquecer de enviar a idade. Então, a idade vai ficar nulo. Então, o que estava antes no banco de dados, se eu usar o método put, eu vou perder ele se eu não tiver esse cuidado. Eu tenho que enviar tudo junto. Como eu quero aqui na nossa implementação, eu quero enviar só o que a gente precisa alterar, que eu acho que é o mais normal no mercado, a gente usa mais o patch, a gente vai seguir com esse método. O HTTP utiliza status codes para informar se a resposta deu certo ou não, tá? E esses status codes são divididos em 5 grupos, tá? O primeiro são de informação, que vai do número 100 até o 199. O segundo é o de sucesso, que vai de 200 até o 299. O terceiro é de redirecionamento, que é do 300 ao 399. O quarto é o do erro do cliente, que vai do 400 ao 499. E o quinto é o erro de servidor. A gente vai passar a URL e os parâmetros, aguardando o servidor processar e retornar a resposta. Se tudo deu certo, a gente deve receber um status code 200 e a resposta, que normalmente hoje em dia a gente espera um JSON. Segundo conceito que a gente vai falar aqui, como a gente vai fazer uma API em Spring Boot, é sobre o ORM, tá? O ORM é o Object Relationship Mapping. Quando a gente usa o banco de dados relacional, um MySQL, um Postgres, a gente tem que estar lidando o tempo todo com tabelas SQL, tá? Que normalmente é complexo e repetitivo e faz o desenvolvedor gastar muito tempo, somente nessa parte do desenvolvimento. Tentando reduzir esse tempo, o ORM veio para simplificar esse processo. Mas como é que acontece isso? Com o ORM, você modela seu banco de dados diretamente nos objetos da linguagem de programação. Então, no Java, que é o nosso caso aqui, o Hibernate faz esse trabalho pesado de transformar os objetos em registro nos bancos de dados e vice-versa. Nem que a gente precise estar escrevendo o SQL manualmente. E se eu quiser usar SQL? Bom, sem problema. Spring Boot permite que você faça queries nativas, que a gente fala, diretamente no código. Inclusive, a gente vai ter uma query nativa na nossa API. Agora, assumindo que você já assistiu ou já sabe sobre a API REST e ORM, a gente vai começar a criação da nossa API. A ideia que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar a recomendação ao IntelliJ, na versão Community, para a gente trabalhar com Java. É de graça e eu vou deixar o link na descrição. Só tenham cuidado para baixar a versão certa, porque tem a primeira versão que aparece no site normalmente é a Professional, que é paga, e a segunda é a Community, é o que eu vou usar aqui. Então vamos lá dar início à criação da nossa aplicação. Para iniciar o core do projeto, o Spring disponibiliza esse inicializador aqui. Se você tiver a IDE Ultimate, você consegue fazer essa criação direto na IDE. Mas como eu uso a Community, eu vou criar por aqui. Então você vai acessar esse site do Spring Initializer e aí a gente vai dar início à criação do projeto. Aqui em projeto você clica em Maven, a gente vai usar o Maven, não vai usar o Gradle. Linguagem Java. Aqui seleciona 3.3.4 para você não ter nenhum problema de diferença de vocês. Artifacts você seleciona aqui, a Spring Flutter. Packaging jar, o Java 21, tá? E a gente vai adicionar as dependências. A primeira, Spring Web. A segunda,
Postgres SQL Driver, Spring Data JPA, Spring Boot DevTools. Feito isso, você vai dar Generate, você vai salvar alguma parte que você queira. Depois de extrair, você abrir seu IntelliJ, deve ter uma tela parecida com essa. Você vai clicar em abrir, para o local de extração do seu arquivo e vai colocar em abrir. Essa parte aqui vai demorar um tempinho para ele carregar todas as dependências. Beleza. Agora eu vou criar um banco de dados aqui que a gente vai usar. Fez. Salvar. Beleza. Aqui a gente acessando os esquemas, tabelas, a gente vê que não tem nada. A gente vai tentar executar o projeto agora e a gente vai receber um problema. A gente não vai conseguir executar propriamente, porque a gente não configurou ainda o database no application.properties. Então a gente precisa preencher esse application properties aqui. Eu colei aqui os atributos do application properties, né? Então a gente vai ter aqui o Spring Data Source URL, que é o URL do nosso banco de dados, que eu vou alterar agora. Username a gente criou Postgres, assim a gente botou admin. Esse outro atributo aqui eu coloquei porque, como a gente vai trabalhar com ORM, se a gente não colocar esse atributo, ele vai pedir que a gente faça as migrations, tá? Então tem como a gente rodar nossa API sem colocar as migrations. Não é uma boa prática, porque as migrations vão validar a versão do seu banco de dados, tá? Então, bora rodar aqui agora. Rodou, funcionou. Aqui no Insomnia eu vou criar uma nova HTTP request, um localhost, a porta 8 barra. Deixa eu ver se ele vai retornar alguma coisa pra gente. Bom, timestamp not found, lembra o nosso código 404, ele derrota não encontrada. O que ele falou aqui? No resource found exception, quer dizer, não tem essa rota configurada lá. Vou fazer aqui uma rota rapidinha. Aqui, mais teste controle. Vou declarar aqui que vem a parte legal. Com essas annotations aqui, definir as coisas do meu banco de dados. Aqui a gente vai definir as nossas duas annotations, a REST controller e o nosso request mapping. A gente declarar o path da nossa requisição, que vai ser /teste. Vou declarar meu método que vai ser um get @getMapping, vai ser um public string test. Declarar aqui o corpo da requisição e eu vou retornar, deixa eu pensar, uma string API funcionando. Beleza. Agora a gente vai executar o projeto. Vou ver. Rodou. Agora no Insomnia a gente coloca um /teste, vai enviar a requisição. Opa, API funcionando. O que a gente fez? A gente criou nossa API, criou nosso banco, fez a conexão com o banco, já fez um endpoint, uma API REST, que a gente fez a requisição aqui do Insomnia lá para nossa API do Spring. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele modelo de relacionamento que eu falei no outro vídeo para vocês. Com base nele, a gente vai criar a entidade carro, a entidade pessoa, vai fazer o relacionamento entre elas, registrar no banco de dados, e aí sim a gente vai partir para cá para fazer os endpoints, para criar, para ler, para atualizar e deletar, tanto carro quanto pessoa. Bom, o primeiro endpoint funcionando, foram 10 minutos de vídeo aí, foi bem rápido, mas foi bastante conteúdo que eu trouxe, direto ao ponto, papou. E eu pretendia implementar um endpoint direto no banco de dados, já pelo menos um post nesse vídeo, mas me tomou muito mais tempo do que eu imaginava. O próximo vídeo deve sair daqui a mais ou menos uma semana, dependendo do tempo que eu tiver disponível aí pra estar editando. Se puder deixar o like, inscrever no canal, compartilhar o vídeo com algum amigo teu, valeu. Se não puder também, foda-se.